Olá, seja muito bem-vindo à nossa 6ª aula do curso Introdutório ao Desenvolvimento iOS. Nesse curso aqui, a gente está criando um aplicativo muito legal, que é um aplicativo de previsão do tempo. É um projeto muito bacana que a gente vai explorar diversas questões ali. A gente está criando a interface por enquanto, mas a gente também vai integrar esse aplicativo com uma API para ter essa previsão em tempo real. Então vai ser muito legal. É um projeto que você pode desdobrar, que você pode fazer diversas evoluções e vai ser um projeto seu, para você colocar no seu portfólio. Lembrando que a Backfront Academy é a apoiadora desse conteúdo aqui. Se você quer se tornar um desenvolvedor mobile, eu super recomendo que você confira a plataforma deles, que é a Backfront Plus, que é uma plataforma de assinatura com cursos exclusivos ali para desenvolvimento mobile, desde o básico até o avançado. E eu tenho um cupom exclusivo de desconto, que é o ATEQUITA10. Então, com o meu cupom, você consegue 10% de desconto na sua assinatura da plataforma. Não deixe de conferir o link na descrição também com o meu cupom. Agora chega de papo e bora para a aula de hoje, porque a gente vai finalmente finalizar a nossa interface. Olá pessoal, bora para mais uma aula do nosso curso de iOS e vamos recapitular o que a gente fez na última aula. Então, nosso aplicativo agora ele tá assim, né? A gente já consegue ver aqui a nossa previsão do tempo aqui, das 24 horas. Tá tudo hard-coded e depois a gente vai integrar isso. Mas a gente já tem boa parte da nossa interface pronta. Nessa aula, já vou mostrar aqui o nosso Figma, que é a nossa referência. A gente vai trabalhar agora com outro componente de coleção do iOS, que é a Table View. Então, na aula passada, a gente trabalhou com a Collection View, que é um componente de coleção do iOS, onde você consegue ter uma coleção de itens ali e otimizar esse scroll, né? Otimizar a reutilização dessas células que a gente tem. E a gente também tem um outro componente que chama Table View, que é um pouco mais simples do que a Collection View, porque ela não tem um layout específico que você pode, digamos assim, customizar esse layout, igual o Flow Layout do Collection View. Ela tem o layout simplesmente vertical, né? Então esse componente ele é bem mais simples do que a Collection View e segue basicamente as mesmas coisas que a gente aprendeu ali em relação à Collection View. Trabalha com o Data Source, que é um protocolo para que você consiga fornecer as informações que ela vai renderizar aí na tela. A gente vai construir isso hoje. Agora, eu vou simplesmente abrir aqui e vou criar uma nova aula pra gente. Criar uma nova branch. Já estamos na aula 6. Aula 6, perfeito. Chegamos ali quase na reta final. Então tá, agora que a nossa branch está criada, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Vou trazer de novo o meu layout aqui. Na nossa Table View, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai instanciar a nossa Table View, colocar ela na tela, né? E vamos criar uma célula para cada itemzinho desse aqui. É claro que a gente também tem essa label de título, que a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez essa de previsão por hora. E aqui nós temos a nossa Table View e as nossas células. Pensando na nossa célula, fazendo o exercício de pensar quais componentes a gente vai utilizar, vamos tentar imaginar o que a gente vai fazer aqui. Ó, a gente tem aqui a nossa label do dia da semana, terça-feira. A gente tem um ícone de tempo, né? E a gente tem aqui o mínimo e máximo, que é outras labels. Então, label, image view e outras duas labels. Como elas estão num fluxo horizontal ali, encaixadinhas ali seguindo o fluxo, a gente pode utilizar uma stack view para conter todos esses componentes. Vai ser muito mais fácil, porque a gente não vai precisar estabelecer constraints entre eles. Então, bora criar isso lá. A gente tinha que... Vou voltar aqui na nossa view controller, porque eu estou em outra controller aqui, ó. A gente tinha a nossa hourly forecast label, e a gente vai ter da mesma forma uma daily forecast label. Eu já vou até copiar porque vai ser basicamente a mesma coisa. Então, ó, daily forecast label. Basicamente, a gente está criando uma lazy var de uma UI label. Aqui a gente está instanciando a UI label e passando todas as configurações para ela, todos os parâmetros para ela. Aqui a gente está setando Translate Auto Resize into Masked para False. A gente está setando a cor do texto para Contrast Color. Lembro que na última aula a gente já começou a trabalhar com as constantes, então eu vou substituir aqui pelas constantes. Então, ó, Contrast Color e aqui também Contrast Color. Assim a gente não tem
strings soltas pelo código, né? Lembrando, recapitulando, que eu criei uma extensão ali com constantes estáticas de cada cor, porque eu consigo fazer referência para essas constantes em todo o meu projeto e concentro todo o código em um lugar só. Se eu quiser mudar essa cor e tal, eu não tenho que ficar copiando essas strings ali pelo código. É claro que gerenciar suas cores pelos assets já é uma boa prática, porque você consegue centralizar ali, então você tem a definição da cor na própria pastinha de assets aqui do projeto. Mas ter as constantes também é muito importante para você não ter que trabalhar com as strings soltas ali, o que pode fazer com que você, de repente, erre, coloque um S a mais em algum lugar e não vai aparecer cor nenhuma. Então, é bem importante isso. Aqui a gente está com o texto de previsão por hora. Eu vou só copiar porque vai ser aqui, na verdade, modo desenvolvedor, vai ser próximos dias. Só vou clicar 2 vezes, ele copiou aqui para mim. Eu vou colar aqui. Próximos dias. Perfeito. Agora eu vou criar a nossa table view. Então, para criar a nossa table view, mesma coisa da nossa collection view. Vamos criar uma lazy var. E a gente vai chamar de daily forecast table view, que vai ser uma UI table view, que é um outro componente de coleção que a gente tem aqui na iOS. Então aqui dentro a gente vai instanciar a nossa table view. Vamos criar aqui a nossa table view. A gente vai retornar aqui ela. Precisamos setar o translate mask into resize, auto resize into mask. Eu falo sempre o contrário, para false. Perfeito? E eu vou simplesmente aqui colorir ela só pra gente poder background color. Só pra gente poder ver ela na nossa tela, já que eu não vou popular ela ainda. Lembra que a gente utilizou o data source na nossa collection view, que é um protocolo, né, onde você implementa os métodos que são necessários para a gente poder alimentar a nossa collection view. A table view tem basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Só que eu vou simplesmente colocar ela na tela para a gente poder ver. Então, vamos adicionar ela na tela, na hierarquia aqui, ó. As duas, né? Add subview, daily forecast label. E vou adicionar também a nossa forecast table view. Então, eu estou adicionando a nossa label. Estou adicionando a nossa label que eu criei, a nossa daily forecast label. E adicionando a nossa table view que vai conter todos esses elementos aqui na tela. Adicionei na hierarquia da tela. Agora a gente vai estabelecer as constraints dela. Perfeito. Vou voltar aqui novamente o layout aqui na tela. Qual seria a constraint da nossa Daily Forecast Label aqui? Vamos clicar nela para a gente poder ver. Ela ficaria a 29 da Bottle Answer da nossa Collection View, certo? E aí, em relação ao leading e ao trailing, eu vou deixar as mesmas medidas que eu coloquei na previsão por hora também, né? E a distância dela para nossa Table View vai ser de 30. Então, vamos lá. Vamos setar aqui as constraints da nossa MS. Layout Constraints, Activate. Vamos passar aqui uma lista de constraints. Vou pegar o componente que eu quero setar constraints. A primeira constraint vai ser a da Top Answer Constraints, que é a âncora de topo dela. Vai ser igual a pegar a minha Collection View, que chama Hourly Forecast Collection View. Vou pegar a Bottle Answer dela e é 29. Então, ela ficou a 29 de distância da Bottle Answer da nossa Collection View, certo? Leading e o Trading, eu vou pegar a mesma medida aqui da nossa Hourly Forecast Label. Então, Daily Forecast Label, Leading esquerda e Trading direita, né? Constraints igual a... Vamos pegar a nossa view principal, Leading, e a distância vai ser de 35, que é a mesma, 35 que é a mesma aqui da nossa Hourly Forecast Label.
O trailing vai ser basicamente a mesma coisa, só que negativo, porque a gente já sabe que o trailing é negativo por conta da referência. Perfeito, agora a gente já tem o leading, o trailing, tá tudo certinho, a gente já tem a nossa Daily Forecast Label adicionada na tela. Eu não vou adicionar ainda a nossa Table View, vamos só ver primeiro a nossa Forecast Label. Que aí depois eu vou adicionar a Table View e vou colocar a cor nela pra gente poder ver, mas só quero ver se o título tá certinho. Ó, beleza, previsão por hora, próximos dias. Agora, a nossa Table View, ela vai ocupar todo esse espaço aqui restante. Então, eu vou fazer ela ficar a uma distância da nossa label aqui de próximos dias, mas ela vai ficar rente aqui à safe area da nossa View Controller. Pensando nas constraints, então, lembra que a nossa Table View, ela está, né, a 30 de distância do nosso próximos dias aqui, que é a nossa Daily Forecast Label. Então, ó, a nossa Daily Forecast Table View, o top anchor dela vai ser igual ao bottom anchor da nossa Daily Forecast Label, 30 de distância. O trailing e o leading vão ser rente na nossa view principal. Então, vamos lá. Constraints igual a view leading anchor. E o trailing da mesma forma. E o leading da mesma forma que eu fiz o trailing primeiro. Da mesma forma que igual ao leading na nossa view principal. Então, ela está rente dos dois lados. A próxima constraint que eu vou setar aqui é a nossa bottom anchor. Como a gente quer... bottom anchor. Como a gente quer ela alinhada com a bottom anchor da nossa safe area, então, view, que é a view principal, safe area layout guide, bottom anchor. Aí ela vai estar rente aqui à safe area da nossa view principal, né? Só mostrando aqui no nosso storyboard, fica um pouco mais visível, né? Aqui, essa é a nossa safe area. Ela vai estar aqui, né? Respeitando ali a área segura, para o conteúdo não ficar cortando aqui embaixo. Agora, acho que a gente tem tudo em relação à nossa Table View. Ela tá colorida. Assim, nesse momento, ela não tá exibindo nenhuma informação, porque a gente simplesmente ainda não setou o data source dela. Mas a gente vai fazer isso. Antes, eu vou criar a nossa célula. Então, o processo para poder criar a nossa célula é basicamente o mesmo. A gente vai vir aqui em novo, arquivo. Vamos selecionar Cocoa Touch Class. Ela vai ser uma subclasse da nossa UI Table View Cell. Já estava aqui, mas só mostrando para vocês. É só a gente selecionar aqui. Ou seja, ela vai herdar a implementação dessa UI Table View Cell. A gente só vai dar um nome diferente para ela, que vai ser Daily Forecast Table View Cell. Vamos criar ela. Perfeito. Aqui nós já temos a implementação da nossa Table View Cell. Ele já me deu dois métodos aqui que a gente não vai utilizar, que é o de seleção e o de inicialização pelo Interface Builder. Então, eu vou só tirar isso porque a gente não vai precisar. E eu vou só colorir a nossa célula. Então, eu vou dar um override. Inicializador. Vou dar um super, né? Então, eu vou chamar essa implementação da nossa classe mãe. Mas esse inicializador, ele é chamado toda vez que eu inicializo a célula, digamos assim. Então, a gente sabe que a gente pode colocar o nosso código de inicialização aqui. Eu vou só ajustar aqui esse fix, porque assim como eu fiz na nossa Collection View aqui, na nossa Collection View, isso mesmo.
A gente precisou criar esse inicializador do NSCoder, porque ele é padrão, porque como o Xcode dá suporte ao Interface Builder, a gente tem que implementar ele, mas a gente não vai utilizar porque a gente não está implementando interface via Interface Builder. Aqui a gente vai só colorir, então nesse método de inicialização eu vou só colorir, vou setar o background color para blue, né, e deve funcionar. Agora, o que a gente precisa fazer? Da mesma forma com que a gente fez na nossa Collection View Cell, nós tínhamos um identificador, e esse identificador a gente registrou na nossa Collection View. Então, como que uma Collection View sabe que ela pode exibir determinada célula? Porque eu tenho que registrar previamente essa célula na minha Collection View através de um identificador que é basicamente uma string, né? Que você vai utilizar para recuperar essa célula depois na nossa data source. Da mesma forma, a gente tem que fazer aqui com a nossa Table View, porque segue a mesma lógica. Então, aqui, primeiro, eu vou setar o data source para self. Ele já vai reclamar porque eu não estou implementando ali o data source na minha classe, ou seja, a minha classe, ela não está em conformidade com UI Table View Data Source. Se a gente clicar aqui, ela vai arrumar isso pra gente, só que ela vai colocar isso aqui em cima. Então, tá vendo? Ela colocou aqui em cima. Como eu não quero, eu já mostrei que eu acho melhor a gente organizar isso em extensões, fica mais fácil de entender. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa para nosso data source, a nossa table view. Então, UI table view data source, beleza? Ele vai reclamar e vai implementar os métodos que eu preciso. Aqui, a gente pode clicar em fix. Na verdade, ele vai reclamar porque tá redundante aqui, né? Então, vou retirar essa implementação aqui. Voltamos para lá. Se eu clicar em fix aqui, ele já vai trazer os métodos para mim. Da mesma forma, aí, olhando o UI Table View Data Source, ele é um protocolo. Um protocolo é um contrato. Então, você tem um contrato onde a classe que conforma com esse protocolo tem que implementar alguns métodos que a minha classe, no caso a minha UI Table View, vai precisar para poder renderizar esses componentes na tela. Então, ela precisa saber, por exemplo, quantos componentes eu tenho em cada seção, né? Como a gente só tem uma seção, eu vou retornar somente um valor aqui para teste, igual a gente fez ali, né? Lembrando que no Swift, se você só tem uma linha, você não precisa colocar esse return aqui, então eu poderia só colocar o 10 aqui. Vou até tirar essa parte aqui do menu para ficar melhor de ver. Então eu poderia só colocar esse 10, que o return ele tá implícito quando eu só tenho uma linha de código e preciso retornar um valor. Então não precisaria colocar o return ali. Aqui ele vai pedir que a gente crie a nossa célula. Ele vai pedir que a gente instancie e devolva uma célula, né? Então é aqui que a gente vai criar a nossa célula. Da mesma forma, a table view, ela também tem o mesmo método da collection view, que é esse daqui, o reusable cell with identifier. A gente vai passar o identificador. Vou colocar um identificador, um ID aqui, que a gente ainda não criou ele. E aqui vamos passar o index path. Então, ela me passa o index path e pede que eu retorne ali a célula para aquele index path, que corresponde à posição daquela célula naquela seção, né? E aqui eu preciso retornar a nossa célula. Perfeito. Só que não vai funcionar porque eu não registrei a minha célula, né? Eu não registrei aquela célula como identificador. Quando eu passo o identificador, vamos pensar assim, eu estou registrando aquela célula específica que eu criei com o identificador X. E aí, quando eu passo esse identificador nesse método aqui, ele sabe que ele tem que instanciar, o que ele vai devolver para mim é justamente uma célula daquele tipo que eu registrei com aquele identificador. No caso, a Daily Forecast Table View Cell. Da mesma forma que é o que está acontecendo para a nossa Hourly Forecast Collection View Cell ali na nossa Collection View. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. A gente só vai voltar lá e criar o identificador. Esse identificador, ele é uma string solta. Então, eu poderia simplesmente vir aqui e registrar aqui, ó. Table View. Tem muita gente que faz isso, ó. Register. Ele vai pedir a classe, né? A gente vai passar a nossa classe, que é daily
daily forecast cell.self, estou passando a classe que eu estou registrando da minha célula e o identificador dela. Perfeito, isso aqui funcionaria, tá? Só que o que acontece? O problema é você tá lidando com strings soltas, de repente você erra um nome aqui e tal. Então, eu gosto muito de utilizar constantes para isso, né? Foi por isso que eu criei isso dentro da nossa Hourly Forecast Collection View aqui. Collection View Cell. E vamos fazer da mesma forma aqui. Então, ó, vamos criar um static, uma constante, identifier. Vai ser do tipo string. E aí, eu vou pegar e vou dar um nome para ela. No caso, daily forecast. Existe uma forma de você criar uma extensão que dá para fazer isso automaticamente. Criar uma extensão diferente para registrar a célula sem ter que passar o identifier e a gente gera isso automaticamente. Mas eu também não vou entrar nesse mérito aqui. Mas tem como você otimizar isso também e não ter que ficar criando identificador para cada um. Você pode usar o próprio nome da classe como identificador e criar uma extensão que faz isso automaticamente. Tem como fazer isso através da possibilidade das extensões. Extensões no Swift é muito poderoso, porque você pode criar implementações muito legais que facilitam bastante ali a sua vida em termos da implementação do código mesmo. Ó, vamos voltar lá para nossa View Controller. Aqui a única coisa que eu tenho que fazer é passar a minha constante. Então, daily forecast cell, table view cell, identifier. E aqui eu também vou usar o mesmo identificador lá embaixo para poder recuperar. Então aqui. É isso. Agora, se a gente der o play, a gente deve conseguir ver ali, porque a gente acertou nosso data source e a gente acertou a nossa célula e deve aparecer aí 10. Provavelmente vai aparecer 10. Vamos lá. Perfeito, não dá pra ver porque tá tudo colado, né? Você tem o background lá, mas vamos popular ali essas células. Como a gente sabe que a nossa célula é azul, elas estão aparecendo aqui. Vamos voltar lá para nossa Daily Forecast e agora a gente vai de fato criar a nossa interface, né? Então, lembrando aqui, só para recapitular, eu tenho a label do dia da semana, eu tenho o nosso ícone, eu tenho o mínimo e máximo de temperatura. Então, vamos criar as labels, então. Private lazy var. Então, vai ser o weekday label, vai ser do tipo UI label. Vou criar aqui a label, UI label. Vou retornar aqui a minha label. E aí a gente já sabe que a gente tem que setar o translate para false. Eu vou colocar um texto provisório aqui. Hard-coded mesmo, mas depois a gente vai mudar isso. Terça, né? Vou setar a cor para nossa contrast color. Então, vamos pegar a nossa constante UI color. Contrast color e vou setar a minha fonte. Antes, deixa eu ver qual que é a minha fonte. A minha fonte é Inter, tamanho 12, dá pra ver aqui, Inter 12, semi-bold. Então, vamos lá. UI font, System font, que a gente está usando a fonte do sistema, tamanho 12 e semi-bold. Perfeito. Só quero conferir aqui se as outras também são 12. Tô conferindo aqui as outras. Ó. Aqui é tudo 12, 12, 12. Então, basicamente a gente vai reaproveitar aqui e vamos só trocar o nome aqui, ó. Mínimo. Min temperature. Vou pegar aqui o valor, que é 25. Beleza? E aqui, da mesma forma, o máximo. O máximo também.
que elas são iguais, né? Só muda aqui o prefixo máximo. Perfeito. Eu tenho todas as minhas labels. Agora eu preciso criar o meu ícone, que é uma image view. Então vamos lá. Private lazyvar, que vai chamar icon image view. Vai ser uma UI image view. Criamos o nosso bloco da nossa lazyvar. Aqui dentro vou retornar. Então, image view. Vou instanciar a nossa image view. E vou retornar a nossa image view. Translate. Vamos citar nosso translate aqui. False. E o nosso content mode também vai ser o aspect fit, que eu quero que ela respeite a proporção, mas é que ela se encaixe no tamanho da nossa image view. Então, scale, aspect fit. A imagem que a gente vai utilizar aqui, image, eu ainda não exportei ela. Eu vou só clicar aqui e vou exportar esse ícone também. Clicando aqui em Export, você muda para SVG, porque a gente quer o vetor. E aí eu vou exportar. Ele vai... Aqui na nossa Assets, eu já tinha criado o Sun Icon. Eu vou criar um novo image set, que no caso vai ser Cloud Icon. E agora eu vou pegar a imagem que eu baixei, né? Só vou arrastar aqui. Perfeito. Eu vou remover, porque como a gente não está utilizando ali, a gente pegou uma imagem em vetor, a gente não precisa utilizar todos esses tamanhos específicos. Vou usar o Single Scale aqui. E na nossa célula eu já posso usar. Então aqui, ó. UI Image. Named Cloud Icon. É isso. Agora, a gente já criou todos os componentes aqui. A gente só não criou a nossa Stack View. Lembra que a gente precisa de uma Stack View para colocar tudo isso dentro aqui, ó, para ficar aqui, vai ser uma Stack View horizontal. Então, vamos criar a nossa Stack View. Private lazyvar Stack View. Vai ser do tipo UI Stack View. Abrir aqui meu bloco da lazyvar. Vou instanciar. UI Stack View. Arranged Subviews. Aí eu vou colocar na ordem. Vamos pensar na ordem aqui. Na ordem. A nossa label do dia. O nosso ícone mínimo e máximo. A nossa label, a nossa week label, a nossa week label, vamos colocar o nosso ícone, vamos colocar o mínimo e também a label de máximo de temperatura. Perfeito, e aqui vamos retornar a minha Stack View. Legal? A gente tem que setar a direção da nossa Stack View, o axis dela, que vai ser horizontal. Ponto horizontal. E também o Translate, a gente já sabe que a gente tem que setar aqui também, para false. Não vou setar espaçamento nem nada, mas agora a gente precisa adicionar a minha Stack View na hierarquia. Então, eu vou criar os nossos métodos aqui que a gente já sabe. Setup View. E vamos ser o Set Hierarchy. E também um outro método para set constraints.
Perfeito. No nosso Setup View, eu vou chamar o Set Hierarchy e Set Constraints. E o nosso Setup View vai ser chamado no nosso inicializador. Já vou apagar aqui esse background. Vou chamar o nosso Setup View. Então, na inicialização da nossa célula, a gente vai montar toda a hierarquia e montar o nosso layout. Na hierarquia, eu preciso adicionar a minha Stack View na minha Content View. Então, assim como eu falei, o conteúdo de uma célula fica no que a gente chama de Content View. E aí, a gente vai utilizar essa Content View para adicionar a nossa Stack View. Os outros componentes não serão adicionados na tela porque eles já estão dentro da nossa Stack View. Então, o único componente que a gente tem que adicionar é a nossa Stack View. Add Subview, Stack View. Perfeito? E a gente tem que setar as constraints dela. Que basicamente vai ser... a gente vai setar ela rente ali a todo o espaço da célula. Então, vamos lá. Stack View... Top Ensure, Constraints, igual a Content View, Top Ensure, Stack View, Leading Ensure, Constraints, igual a Content View, Leading Ensure, Stack View, Trailing, Constraints, igual a Content View, Trailing Ensure e, por último, Stack View Ensure, Content View, Bottom Ensure. Legal. Eu vou mostrar aqui só um pouquinho, porque eu fiquei com vontade de mostrar mesmo, mas o poder das extensões. Imagina se a gente pudesse criar, por exemplo, assim, ó, um método que já faz tudo isso pra gente de uma vez. Toda vez que eu quiser setar as minhas constraints rente a alguma view, eu posso fazer isso. Então, por exemplo, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia criar uma extensão de uma view, da nossa UI view, né? E nessa extensão, eu vou criar um método chamado set constraints to parent, ou seja, setar as constraints para uma view mãe. E aqui, como parâmetro, eu vou passar a minha view que eu quero estabelecer a relação das constraints. Aqui eu vou basicamente pegar tudo isso daqui, colocar aqui, só que eu vou estabelecer isso em relação à minha view. Self, ou seja, eu vou estabelecer as constraints em relação à view que eu estou chamando e em relação à view que eu estou passando. Parent. Então, porque a gente já fez isso várias vezes aqui no projeto. Então, se eu quisesse otimizar, eu poderia, com essa extensão, fazer simplesmente isso aqui. A Stack View, ela não é uma subclasse da View? Sim, a UI Stack View é uma subclasse da View. Então, eu poderia vir aqui, Stack View, Set Constraints to Parent. E qual que é o Parent? A Content View. Então, isso quer dizer que ao invés de eu escrever tudo isso toda vez, eu posso simplesmente utilizar essa minha extensão. E eu poderia vir aqui na minha hourly e fazer a mesma coisa. Aqui ele está setando mais algumas constraints, mas eu poderia apagar aquela lá da minha Stack View, set constraints to parent e passar a Content View. Então, aqui eu também simplificaria bastante a minha implementação, tudo porque eu criei uma extensão. Então, só mostrando o poder das extensões que a gente poderia fazer em termos de melhoria aqui no projeto. Eu vou, já que eu criei isso aqui mesmo, eu vou copiar. Vou criar um arquivo específico para isso. Arquivo Swift. E vou chamar de UI View Extensions.
E assim você pode criar métodos customizados para sua UI View e UI View, qualquer componente que você queira. Posso criar, ele está pedindo para importar o UI Kit, beleza? Você pode criar funções customizadas para qualquer coisa na sua aplicação para otimizar o processo. Isso é bem poderoso mesmo. Mas já é um tópico um pouquinho mais avançado, mas eu quis mostrar para vocês aqui. Que dá pra gente otimizar ao invés de ficar criando toda vez isso e isso. Ele tá reclamando porque ele tá reconhecendo tava reconhecendo aqui a extensão ainda. Beleza, aqui a gente já tem a nossa view funcionando. Agora, vamos voltar lá no nosso view controller. Ele tá como red, mas eu vou renderizar mesmo assim, vamos ver como que fica. Como o fundo da nossa célula tá branco, ela ficou toda branca porque as cores também são brancas. Da nossa label, do nosso ícone, etc. Eu vou só tirar aqui a minha background color. Na verdade, eu vou setar isso para clear, né, que é transparente. Clear. Lá na nossa daily forecast, aqui no meu setup eu vou mudar a cor do background para clear também. Para clear. E eu acho que aí deve ficar transparente. Beleza, agora a nossa célula já está aparecendo aqui na nossa table view, só que a gente precisa fazer uma série de ajustes aqui. O primeiro deles que eu vou fazer é que a gente precisa colocar um padding ali na nossa stack view, porque ela não está respeitando o espaçamento do nosso layout, né? Que a gente tem aqui como referência. Então, tem que colocar o espaçamento da esquerda, da direita, igual a gente fez com a nossa collection view cell, né? Ele tem um espaçamentozinho aqui. Como que a gente faz para setar essa margem na nossa stack view? A gente fez a mesma coisa na nossa hourly forecast cell, que é setar essa propriedade para true, essa isLayout margins relative arrangement para true e passar as nossas margens direcionais. Então, eu vou só copiar aqui e vamos colocar essa mesma definição nessa stack view aqui. Só que eu vou mudar um pouquinho as margens. Vou colocar 16, vou colocar o dobro. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é setar o espaçamento entre os itens, né? Olhando para o nosso layout, o espaçamento entre um item e outro é no mínimo de 15. Então, vamos colocar o espaçamento mínimo aqui. Stack View, Spacing 15. Agora vamos dar o play. Ó, já tá quase lá do jeito que a gente quer. A gente só precisa setar um pouquinho melhor essas regras, porque, por exemplo, aqui, a nosso ícone ele deveria estar um pouco mais próximo aqui da nossa terça-feira. Então, eu vou setar um tamanho máximo que essa label pode alcançar aqui em termos de largura. A gente vai usar um outro tipo de comparação das nossas constraints. Então, vamos voltar aqui para o nosso Daily Forecast. E eu vou setar aqui uma constraint tamanho máximo. Ó, NS Activate. Eu vou setar a constraint de tamanho máximo da nossa week label. Week label, a largura dela, width ensure, vai ser, ó, less than or equal to a uma constante. Então, ele vai ser menor ou igual a uma constante. Qual que seria essa constante? Vamos estabelecer aqui. Ele vai ser menor, ou seja, ele vai adaptar o layout, mas ele não vai passar da medida que eu estou mostrando aqui, que é 77. Então, por mais que a célula se estique, o máximo da largura dela vai ser aquela ali. Então, é uma outra forma de setar comparações das constraints aqui, 77. Isso vai ajudar a ele entender melhor as regras de posicionamento de cada item, as prioridades, né? Agora eu já acho que tá bem legal. A gente poderia até reduzir aqui, porque como eu vou usar o nome abreviado da semana, posso até reduzir um pouquinho mais para centralizar
Então, eu posso colocar, vou colocar uns 50 aqui. E aí, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Isso, ficou um pouquinho melhor. Isso mesmo. Tá perfeito agora, com a nossa referência aqui. Perfeito. Então, é isso. Ó, terminamos aqui a nossa Table View. Ó, dá pra ver que ela tá gerando esses itens aqui, como a gente implementou no nosso data source, que são 10 itens, ela vai reaproveitando as células aqui. Ah, tem só um detalhe, por padrão, ela já é selecionável, ela dá essa animação de seleção aqui. Então, a gente vai tirar esse estilo de seleção da nossa célula. Então, aqui, ó, Selection Style vai ser igual a None. Porque eu não quero que fique marcando quando eu clicar na minha célula. Aí eu desabilito esse efeito. Perfeito, tá bem legal mesmo. A única coisa que eu acho que eu vou fazer é que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da nossa header view, olhando aqui pro layout. Acho que vai ficar melhor, ficar mais proporcional em relação à tela. Então eu vou só na minha view controller aqui, por conta própria mesmo, eu vou mudar um pouquinho. Isso tá dando um pouco de agonia. Eu vou tirar aqui, vou deixar 150. Talvez a gente tenha que ajustar outras margens para ficar melhor. Eu até acho que ficou legal. Ficou legal, ficou bem melhor. Acho que tava me dando um pouquinho de agonia. Talvez eu só vou subir um pouquinho esse número aqui. Então, eu vou subir o top encher da nossa temperatura. Label de temperatura, top encher aqui, 21. Eu vou deixar como 12. Que eu acho que vai ficar melhor. Em termos de proporção ali da tela. Ó, agora ficou bem legal. E a gente pode brincar com isso aqui também. A gente pode brincar. Olhando aqui para nossa referência também, eu posso observar que o espaçamento ele tá um pouquinho menor aqui na nossa referência do que aqui. Tá um espaçamento maior, porque além de eu setar a margem da nossa stack view de topo, eu também setei um espaçamento da nossa própria table view em relação à label. Então, eu vou diminuir esse espaçamento também para ficar melhor. Então, ó, vamos voltar lá na nossa Daily Forecast Table View. É o top encher que a gente quer. Aqui tá 30. Eu vou reduzir para... Vou colocar 16. Acho que vai ficar bem melhor. Aí sim, agora sim. Agora estou feliz. Só vou dar o zoom out aqui. Esse é o nosso layout de referência. Essa é a nossa implementação. Mudei um pouco as medidas, mas acho que ficou mais harmônico. E terminamos a parte de interface aqui do nosso aplicativo. A próxima coisa que a gente vai fazer agora é tornar isso dinâmico. Até então a gente está usando valores hard-coded. O que é hard-coded? Hard-coded é porque a gente está colocando esses valores aqui na mão. E, na verdade, a gente precisa carregar isso em algum lugar. Então, na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente pode fazer uma integração com uma API, utilizando uma API gratuita para previsão do tempo. Vamos consumir essa informação e vamos popular a nossa interface. Antes de eu esquecer, vamos voltar aqui para o nosso Git. Vou commitar aqui. Então, vou commitar aqui, publicar essa branch. E a branch está acessível para vocês. Eu espero vocês na próxima aula. O que eu recomendo para você é que você explore bastante essa questão das table views ali, das constraints e tal. Tenta brincar com o seu layout, fazer diferente da forma do que eu fiz aqui, porque assim como eu disse, esse projeto é seu. A gente se vê na próxima aula.